o que um professor de direito constitucional resolve virar político? Olha, você sabe que é uma pergunta até que a gente precisa refletir para responder, né? Você sabe que muitas vezes a política, ela é mais vista pelo lado negativo que positivo, né? Infelizmente, a visão que as pessoas têm do político é sempre aquela de pré-julgamento. O que é um pré-julgamento? A pessoa sempre pré-julga e coloca aquilo, todo mundo na mesma tábula rasa, né? Passa a régua e fala assim, virou político, tá né? Complicado hoje a situação do político virou no Brasil, político, né? É aquela história, você tem um amigo teu, você conversa com ele e fala assim, eu decidi ir pra política. E vamos ser sinceros, vamos ser bem francos aqui um com o outro, olho no olho, que nós estamos conversando com os teus internautas, com os teus amigos, teus parceiros e a audiência imensa que vocês têm em todo o Brasil, né? A gente está trabalhando, né? Graças a Deus. Né? Não, todos nós temos a nossa dedicação e o nosso merecimento. A nossa ideia aqui é levar para casa das pessoas um pouco de informação do que a Polícia Civil, para nós é uma honra entrevistar. Né? Que é isso, Tobias. Para mim a honra é minha de estar aqui com vocês. Verdade. Até de não ser uma pessoa diretamente da área, apesar de ser advogado, professor universitário, não sou ligado diretamente na área, trabalho com isso também na gestão pública, né? Mas aqui eu estou para aprender também, bater papo com vocês, conversar um pouquinho sobre segurança, conversar um pouquinho sobre polícia, que eu acho que isso a gente, na verdade, tem que realmente aprender um com o outro. Na verdade, a gente sempre fica indignado com o que acontece com o país. Como você é um cara especialista, está no meio da política e vem vivenciando como o brasileiro, que o que a gente sofre com essa bandidagem é impressionante, né? E o Diário de Polícia, a gente tem que levar a informação para as pessoas fortalecerem a polícia. Exatamente. Para o governo, como você também é ligado ao governo, o governador, o ex-governador também. Então a gente sempre procura fazer essas perguntas para todos os deputados que vieram aqui. Eles falaram, quem assina é o governador. Se a gente não tiver do lado do governador, é mais difícil, né? Voltando a falar um pouquinho, Tobias, sobre essa questão do pré-julgamento que as pessoas fazem dos políticos. Exatamente, né? Eu queria, vamos tentar dar um passo, um passo atrás para dar dois para frente, né? Só para a gente poder bater um papo aqui. As pessoas, elas têm essa visão um pouco equivocada do que é o político e a atribuição de cada um. Você acabou de falar uma coisa muito importante. Nós temos 3 poderes da República, né? Que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e as pessoas na sua vida comum, eles normalmente confundem as atribuições de cada um dos entes. Então você exige muitas vezes do deputado algo que ele não tem atribuição para fazer. Você exige muitas vezes uma posição do governador que ele também muitas vezes a própria lei não permite. Você exige de um prefeito municipal uma atitude que muitas vezes não é permitido também. Ou seja, a primeira coisa que eu acho que nós temos que entender é qual que é a atribuição efetiva que a legislação dá para cada ente federativo. Primeiro, nós temos os municípios, os estados e a federação. E dentro dessa organização que nós temos no país, nós temos os políticos, que vai desde o vereador de uma Câmara Municipal até um prefeito, depois um deputado estadual, um deputado federal, um senador. Isso é muito bom, você esclarecer exatamente o que as pessoas querem saber. Isso é que é bacana no programa, né? E você vê, são coisas tão simples muitas vezes que a própria informação, quando ela não existe, vem a desinformação. E hoje, a gente vive um momento da desinformação, Tobias. Eu posso dizer isso para você francamente, né? Porque as pessoas fazem pré-julgamentos e elas fazem suas avaliações, muitas vezes em premissas erradas e muitas vezes em falta de informação mesmo. Você vê o que está acontecendo nas redes sociais, né? Chega informação para tudo quanto é lado e de repente a pessoa está dando opinião de um assunto que ela ouviu dizer ou que ela acha que é. Na verdade, o que acontece... E não sabe nem qual é a informação concreta. O que acontece muitas vezes na política é isso. Não é o que é o que as pessoas acham que é. É estranho isso. Vai criando um volume de informações equivocadas que você cria um pré-julgamento de uma pessoa e esse pré-julgamento vai embora e depois para você voltar atrás é muito difícil. Por isso eu queria dizer para vocês no início desse nosso bate-papo que era importante, é muito importante esses espaços democráticos que a gente tem aqui, de poder, primeiro tentar refletir com as pessoas, bater um papo com as pessoas do que realmente é a atribuição e a função de cada um. Você vê, nós estamos numa eleição se aproximando, aproximadamente daqui 3 semanas, daqui 3 domingos, né? Nós temos aí a eleição que nós vamos eleger deputados federais, deputados estaduais, vamos eleger um senador da República, o governador e o presidente da República. E se eu te perguntar,
nós temos 81 senadores, um exemplo aqui, 81 senadores. Por que a gente vota agora em apenas um senador, se cada estado tem 3 senadores e temos 27 estados na federação? As pessoas não sabem e nem muitas vezes me perguntam, mas por que nós vamos votando em apenas um senador? É isso que eu queria entender também. Mas olha só como que é interessante, Tobia, a gente viver num país em que muitas vezes as pessoas vão para as urnas praticar um ato de democracia, de obrigação, e muitas vezes nem sabe por quê e o que estão fazendo ali. Olha que engraçado, nós vamos votar em deputados federais, estaduais, senador, governador e presidente. Se nós conversarmos friamente aqui, qual que é a atribuição de cada um? Qual a diferença de um senador para um deputado federal? Nós temos no Brasil 2 casas legislativas, Congresso Nacional. Olha que engraçado, tem a cúpula para baixo e aquela cúpula para cima, não é isso? Sim. A cúpula para baixo é onde fica o Senado Federal e a cúpula para cima é onde fica o Congresso, a Câmara dos Deputados. E será que, vamos bater um papo aqui com os seus próprios internautas, todo mundo, você sabe a diferença de um senador para um deputado federal? E você sabe por que aquela cúpula ela é para baixo e aquela outra cúpula é para cima? Eu profundamente não sei, como diversas pessoas não sabem. Aliás, 99%. Mas olha só que engraçado, por isso que a gente está batendo um papo aqui de assuntos muitas vezes periféricos. Mas o senhor sabe, senhor Fernando Galvão, que esses esclarecimentos são importantíssimos. É fundamental. E que use esses meios de comunicações para levar na vida das pessoas que elas possam ser um pouco mais cultas, entender? A prostituição que existe nessa internet aqui eu posso dizer que é prostituição. Tobia, assim, na verdade é uma avalanche de informações, de coisas negativas. Só que tudo negativo e que não forma muitas vezes as pessoas. Olha só, nós estamos daqui 3 semanas indo para uma eleição que eu garanto para você que 99% das pessoas, elas estão indo para uma eleição e não sabem o que estão elegendo. E nem qual a função de cada um. A gente precisa mudar isso, né? Eu estou perguntando aqui e fazendo uma reflexão para todos nós, e peguei o exemplo do senador para a gente ver que muitas vezes nós somos induzidos a fazer algo sem nem saber o que nós estamos fazendo. Eu estou perguntando aqui para todos nós que estamos participando desse espaço democrático, esse bate-papo. Você sabia que nós temos 81 senadores no país e que são 3 senadores por estado? Nós temos 27 estados na federação, certo? O estado de São Paulo é um. E agora a gente está elegendo apenas um senador. Por que isso? Se nós temos 3 senadores representativos. A gente só está elegendo um. E por que o senador é um e deputados são 70 no estado? Olha só. Vou até aproveitar esse espaço aqui. Não pode. E vamos começar da história do prédio. Esclarece, né? O povo. Pode usar o canal para isso. É legal isso. É uma coisa assim, muitas vezes é uma. Nenhum dos entrevistados aqui chegou a esse tipo de raciocínio. Repente, até um entrevistado vem aqui pleitear um cargo e nem muitas vezes o nível de reflexão que a gente tem que fazer é do começo para o fim. Por exemplo, alguém pleiteia um cargo para senador, para deputado, que seja. Primeiro, as pessoas precisam saber o que faz, qual é a função. A pessoa vota em alguém que muitas vezes não sabe nem o que vai fazer lá. Então, olha só que maluquice essa história. Nós temos um Congresso Nacional, por que aquela cúpula ela é para cima, né? Que tem aquela lá em Brasília, e aquela outra cúpula para baixo, né? Parece até uma questão de uma balança ali, que tem uma cúpula para baixo, uma cúpula para cima. A cúpula para baixo é onde fica o Senado Federal. Ali são os 81 senadores, que é aquela... sim, lá em Brasília. Aquela cúpula para baixo daquele prédio que tem no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Congresso Nacional ele é feito do Senado, que é a cúpula para baixo, e a Câmara dos Deputados, que é a cúpula para cima. E aí você me pergunta, mas por que isso, né? Oscar Niemeyer, que fez o projeto do Congresso Nacional, o que ele pensou? O Senado Federal, ele representa os estados. Ele não representa a população. Ele representa o Estado Federativo. Então você vota para um senador para ele representar o Estado de São Paulo. E qual é o voto do senador? O voto do senador é o voto majoritário, ganha o mais votado. É diferente do sistema proporcional, que você vota no partido e elege os mais votados do partido. O senador é diferente, ele elege aquele que for mais votado. E nós nós temos 3 senadores por estado. E a gente elege um senador agora, porque existe um sistema de bicameralismo, que são 2 câmaras, que é o Senado e a Câmara, que
o Senado tem 8 anos de mandato. E para que não haja a mudança completa do Senado Federal, por eles serem os representantes dos estados da federação, muda 2 numa eleição e 1 em outra eleição. Então, cada eleição a gente vota. Nesta vamos votar em um senador, na próxima eleição vamos votar em 2 senadores. Aí na outra vamos votar em um senador de novo. Aí você vai permutando e revezando essa eleição para que o Senado sempre tenha senadores de uma maneira ou de outra, sem trocar o Senado todo. Então, por que precisa de 3? Porque não seria suficiente para cada... Aí é uma discussão interessante aqui. O Congresso Nacional, lá atrás, apresentou na Constituição Federal de 88 a conta de que tem que ter 3 senadores por estado. Aí eu quero fazer com você uma reflexão aqui, bem franca. 81 senadores. Antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer, é justo São Paulo ter 3 senadores e Acre também ter 3 senadores? Não, se for em base de habitantes, né? Em cima de habitantes, não, né? É incomparável. É desproporcional. Então, se você pensar friamente que nós temos um país de 27 estados e que o estado do Acre tem 3 senadores e o estado de São Paulo tem 3 senadores, já começa a desproporcionalidade. Eu, particularmente, sou extremamente contra. Eu acho que o Senado Federal ele deveria também ser proporcional ao número de habitantes, não que exista um estado mais importante que o outro economicamente. Vamos ser sinceros, o estado de São Paulo ela é a locomotiva do país, todo mundo está cansado de saber. Até uma pergunta que eu queria fazer depois para você, exatamente nesse âmbito. Só que, olha só o assunto que nós estamos entrando aqui logo no começo do bate-papo. A gente começou a falar em quem que nós vamos votar. Vamos votar para senador esse ano. E 99% das pessoas não sabem, primeiro, que é a atribuição do senador. E segundo, por que você vota em um senador só dessa vez e daqui 4 anos você vota em 2 senadores. As pessoas não sabem. Elas vão para a urna sem saber o que elas estão fazendo. Exatamente. Eu estou aqui tentando que a gente consiga numa reflexão importante. Voltando à história da cúpula e do prédio, né? O Senado ele é uma cúpula para baixo porque é uma representação interna. Então, nós temos 81 senadores que representam os estados da federação. É injusto 3 senadores por estado, se considerando São Paulo como o estado maior, de maior população e até o economicamente mais ativo? Até uma reflexão sobre reforma política que nós temos que fazer. Por quê? 81 senadores no país. Mas isso que eu ia falar sobre a reforma política. Tem que diminuir tudo isso daí, até para deputado, para vereador. O negócio tem que enxugar. Exatamente. E quantos deputados federais que nós temos na cúpula para cima? Por que cúpula para cima? Porque Oscar Niemeyer pensou lá atrás que aquela cúpula para cima é como se fosse o ouvido os representantes da população, como se fosse um ouvido voltado para cima, ouvindo os clamores da população. 513 deputados federais que ficam na Câmara dos Deputados. 513? Nós temos hoje 513 deputados federais e 81 senadores. E o limite de deputados federais por estado, como é o caso do estado de São Paulo, são 70. Então nós elegemos em São Paulo 70 deputados federais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente muitas vezes vai para as urnas sem nem saber o que nós estamos fazendo. É verdade. As pessoas não sabem dessas informações que são básicas para um país democrático, que nós estamos indo para as urnas daqui 3 semanas. Não, e é super importante toda essa sua explicação, porque o público precisa entender. Tem que levar a informação real.